amigos e amigas do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero encontrá-los bem, com saúde e animados para começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos aos espíritos amigos que nos auxiliam para que abram o nosso entendimento para as palavras deste Evangelho e que possamos aplicar no nosso dia a dia, nas situações de dificuldade, de desesperança e nos tornar pessoas melhores. Para elevar os nossos pensamentos, nada como a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos estudar o capítulo 5, os itens 21 e 22, que abrange os títulos Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, explicados por Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. E se fosse um homem de bem, não teria morrido, explicado por Fenelon, em Sens, em 1861. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos, plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não nos servem mais para nada. Mas quando Deus chama os idosos que nos são caros, reclamamos também da justiça divina. O nosso maior problema é a visão estreita de que morreu o corpo, acabou o vínculo afetivo e não conviveremos mais, porque os nossos sentidos embotados pela vida material não resistem mais à presença deste ser. Pois bem, aqui vemos o quanto somos apegados àqueles que nos são caros, tenham a idade que tiver. Temos o hábito de dizer: meu filho, meu marido, meu carro, minha casa, mas nada nem ninguém nos pertence. Nem o nosso corpo é nosso. Tudo são talentos que Deus coloca ao nosso alcance para nossa elevação e aprendizado como espíritos. Todas as situações que vivenciamos são para mostrar que a vida segue e temos que nos adaptar, aproveitando cada dor, cada obstáculo, para nos tornar mais fortes, equilibrados e amorosos com tudo que nos cerca. Deus, o absoluto, a perfeição, o Criador. O homem é o espírito encarnado, criado simples e ignorante, com o determinismo de se desenvolver para a perfeição relativa, possível de ser alcançada. É o filho que jamais alcança o pai na perfeição e atributos. Assim tem o homem de procurar compreender as leis que regem o universo, leis físicas e morais, adequar-se a elas no desenvolvimento de sua inteligência e moralidade, entendendo que seus raciocínios
são quase sempre de um ser em evolução, portanto sujeitos a serem modificados na medida de novos entendimentos, de novos conhecimentos, enquanto as leis naturais ou divinas são imutáveis e eternas. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima de fatalidade, pois Deus julga que não lhe seria útil permanecer maior tempo na terra. Viver na terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros, equívocos do passado, e é por isso que sempre há possibilidade de adquirir novos débitos. Aquele, pois, que parte mais cedo já cumpriu o que deveria e poderia nessa existência, segundo as leis sábias do Pai. Parte para um plano espiritual, continuar o seu aprendizado para as novas experiências existenciais, mais adequadas às suas necessidades. E aquele mais idoso, que também cumpriu a sua tarefa nesta vida, tem a necessidade de continuar sua caminhada para a sua ascensão espiritual. Quando falamos que devemos aproveitar cada momento com nosso familiar, é porque não sabemos quando a separação física vai acontecer. Estamos todos sujeitos às leis perfeitas e sábias que nos dão exatamente o que precisamos e podemos receber para o nosso progresso espiritual. Uma longa ou curta existência, maiores ou menores desafios, mais ou menos dores, sempre de acordo com as nossas necessidades e possibilidades de inventar e vencer. O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sendo feito também no plano espiritual. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. No primeiro, renasce-se no plano material. No segundo, renasce-se no plano espiritual. Em ambos os planos, podemos nos encontrar com os que amamos. Por que lamentar tanto a partida dos entes queridos, se eles já não têm a necessidade de aqui permanecer mais tempo nessa existência? Quem somos nós para julgarmos a lei divina? Que sabemos nós do que seja melhor para eles? Sintamos saudade, esse sentimento doce que nos faz ter sempre presente na mente e no coração o ser amado que partiu e nos espera em nova dimensão. Continuemos procurando fazer o melhor para os que convivem conosco, amando-os, servindo-os, auxiliando-os a aproveitar mais e melhor possível as experiências do viver na Terra, certos de que um dia estaremos libertos da dor, da separação, porque então não haverá limitações físicas e espirituais entre os que se amam. Aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte do corpo físico, que não consegue ver Deus em si e ao seu redor, que vê somente a vida orgânica e material, esse pode ver a morte como uma separação eterna e sofrer com ela. Mas o espiritualista, principalmente o espírita, que sabe que a alma vive melhor liberta do corpo,
que a separação é apenas material, que pelo sentimento e pelo pensamento estamos ligados aos habitantes do plano espiritual. Esse não pode entregar-se ao sofrimento da morte. E se o faz, demonstra a si próprio que a sua fé em Deus e nas suas leis é frágil e superficial, necessitando de estudos e reflexões sobre a vida e os seres. Assim, não lamentemos os que partem, resignemo-nos às leis de Deus, que quer o melhor para seus filhos. Não pensemos no que eles poderiam fazer na terra, visto que a nossa visão, ainda muito estreita, geralmente ditada pelos nossos sucessos materiais, e entreguemo-los ao Pai, de onde vieram. Pensemos nos que partiram com amor, com saudade saudável, desejando a eles tudo o que necessitam para se sentirem felizes. Onde estiverem, confiantes de que somos todos filhos de Deus e ninguém está jamais só e desamparado. Leon Denis, no livro Depois da Morte, fala que o universo é uma arena onde a alma luta pela sua evolução. E esta se obtém pelos seus trabalhos, pelos seus sacrifícios, pelos seus sofrimentos. O sofrimento, seja físico ou moral, é um dos elementos necessários da evolução, um poderoso meio de desenvolvimento e progresso. Ele nos ensina a nos conhecer melhor, a dominar nossas paixões e a amar melhor os outros. O que se deve procurar em sua jornada? A ciência e o amor simultaneamente. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva. O sofrimento nos obriga a estudar, para combatê-las e vencê-las as causas que os faz nascer. E o conhecimento dessas causas desperta em nós a simpatia mais viva por aqueles que sofrem. A dor é a purificação suprema, a escola onde se aprende a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, renega a Deus e a sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente é um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade e mais caritativa com os infelizes. Entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil. A morte e a resignação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Aqui, gostaria de trazer a questão 936 de O Livro dos Espíritos. Como as dores dos sobreviventes afetam os espíritos que partiram? A resposta a Kardec foi: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daquele que o amam. Mas a dor incessante e despropositada afeta penosamente. Pois vê, nessa dor excessiva, uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, consequentemente, um obstáculo ao avanço e talvez à própria reunião. Aqui um comentário de Kardec. Estando o espírito mais feliz no espaço do que aqui na terra, lamentar que tenha deixado a vida corpórea é lamentar por ele ser feliz.
Dois amigos são prisioneiros numa cela. Ambos recuperarão um dia a liberdade, mas um deles a obtém antes. Para aquele que ficou, seria caridoso estar zangado porque seu amigo foi libertado antes? Não seria mais egoísmo do que afeição de sua parte querer que ele partilhe do cativeiro e dos sofrimentos pelo mesmo tempo que ele? O mesmo acontece com dois seres que se amam na terra. Aquele que parte primeiro a ser libertado, devemos felicitá-lo, esperando com paciência a nossa vez, o momento em que seremos então chamados. A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá sobre a vida futura, sobre a presença à nossa volta, dos que amamos, sobre a continuidade de sua afeição e solicitude, sobre as relações que ela nos possibilita manter com eles, nos oferece uma suprema consolação a uma das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu lado, com os quais pode manter contato. Suportamos com impaciência as tribulações da vida. Elas nos parecem intoleráveis, que não entendemos como podemos aturá-las, e, no entanto, se as suportamos com coragem, se soubermos nos impor silêncio aos nossos murmúrios, nos felicitaremos como o paciente se felicita após curar-se e se ter resignado a um tratamento doloroso. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Crede em Deus, é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque ela não vos parecerá senão um incidente de duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Essa exortação de Fenelon está na Revista Espírita de 1861, no mês de outubro, sob os títulos Ensinamentos e Dissertações Espíritas. Prestigiemos a sabedoria das leis divinas, obedecendo-as. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo ao orbe terrestre do qual se sente feliz em libertar-se. Mas a vida física tem valor educativo quando vivida buscando valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivando pensamentos elevados e procurando viver de acordo com o Evangelho. Compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acompliciar com seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades da vida material. Do livro O Céu e o Inferno, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, podendo afirmar que cada um tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem de todos os seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos,
até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma, na medida de suas forças, seja o estado de encarnação ou de espírito. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, entre os homens e os espíritos, entre os libertos e os prisioneiros. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. E para terminar, do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco: seja qual for o roteiro por onde transitar aqueles teus afetos, agora além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. O que fizerdes em memória deles se transformará em lenitivo às suas aflições, atestado inequívoco de afeição que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armário, doando os valores realmente mortos. Teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Agora, vamos vibrar pelos que estão voltando para casa, nessa transição em que muitos estão voltando mais aceleradamente. Vamos torcer por eles, vibrar para que eles possam ser assistidos por bons espíritos e aceitem a ajuda para continuar a caminhada de seu aperfeiçoamento espiritual. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pela nossa comunidade. Vamos enviar uma vibração para os hospitais, presídios, abrigos e todos os locais onde vige a miséria moral e material. Vamos vibrar pelos templos de oração, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos e por aqueles que têm alguma coisa contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer aos nossos espíritos protetores, ao Mestre Jesus, que nos deixou este Evangelho de luz, e ao Pai Maior, que tudo cria para que possamos conquistar a nossa felicidade. Obrigado a você que tem nos acompanhado neste canal. Faça comentários, estejam bem, fiquem em paz e voltem na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, a partir de 8 horas da manhã.